Boa noite, gente. Graça e paz. Que alegria estar com vocês nessa noite, amém? Depois de uma apresentação dessa, tem que pregar direito, né? Meu Deus do céu. Irmãos, mas eu estou muito animado para tudo que a gente vai viver no Senhor, né? Tem uma atmosfera, de fato, de milagres, do sobrenatural nesse lugar. E eu amo conhecer essa família da fé, que é o Verbo da Vida. E, de fato, é interessante como a gente se sente em casa em qualquer lugar do mundo, né? Nós, de fato, somos uma família da fé em todas as partes, em todos os lugares, porque tem uma unção que é peculiar, que nos acompanha, e a gente reconhece ela como que pelo cheiro, né, irmãos? E esse lugar tem cheiro de fé, amém? Esse lugar tem cheiro de sobrenatural, esse lugar tem cheiro de histórias que mudaram, esse lugar tem cheiro de improváveis que se tornaram vencedores em Cristo. Eu estou animado demais, irmãos, em ver o que Deus está fazendo nessa região, na sua vida, nessa igreja. E sabe, enquanto eu estava hoje em casa, né, orando por esse tempo, o Senhor me falou que eu estaria com vocês nessa noite como um meteorologista, como o rapaz do tempo, ok, pessoal? Né, quando a gente quer saber se vai ter uma mudança no tempo ou não, a gente geralmente pega a abinha do celular, né, hoje em dia, joga para o aplicativo do tempo, e ali a gente tem uma previsão, né? Se vai chover, se vai ventar, se vai esfriar. Eu cheguei aqui, já conheci o frio de Arujá, já fui bem recepcionado. E antigamente a gente fazia esse acesso muito pela televisão, né? Enquanto a gente assistia um jornal ou outro, tinha um período específico ali onde aparecia um moço ou uma moça para apresentar ali como seria o tempo dali para frente, como as condições iriam se comportar, né? E eu me lembro que chegou em uma época da nossa vida onde a gente parou de acreditar nesse pessoal do tempo da televisão, porque eles falavam que ia chover e não chovia, eles falavam que ia fazer calor e fazia frio. E, de alguma maneira, eles caíram em um pouco de descrédito, né? A gente parou a dizer, meu Deus, esse pessoal do tempo não entende nada do tempo, porque tudo que eles falam não acontece, né? Lá no Rio teve uma ventania muito forte, eu acho que aqui em São Paulo também ventou forte em alguns lugares, e os cariocas ficaram todos revoltados. Cadê a defesa civil? Cadê o pessoal do tempo que não avisou? Esse vento veio de surpresa, ninguém sabia que esse vento ia chegar. E aí passou alguns dias, e aí a defesa civil acordou todo mundo com um alerta de vento e não ventou. Aí a gente não, né? O povo foi para a internet reclamar de novo. Agora eles falaram que iam ventar e não ventou. Deu ponto facultativo, as crianças saíram cedo da escola, as empresas fecharam, todo mundo se programando para receber aquele vento forte. Todo mundo se ajustando para, de fato, lidar com aquilo que estava para chegar. Só que foi uma informação natural. E informações naturais, elas, de fato, são suscetíveis à mudança. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que quando uma informação vem da parte de Deus, ela é concreta, meu irmão. Quando o Senhor diz que uma estação está para mudar, aí eu e você podemos nos preparar, porque não tem demônio na terra, nem demônio no inferno, nem homem natural, para impedir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Aleluia, irmãos. Não sei se você sabe, mas o ser humano não inventou nenhuma tecnologia capaz de impedir os céus de darem chuva quando os céus decidem que vai chover. A nossa tecnologia avançou ao ponto de tentar prever uma chuva. A tecnologia funciona para dizer, talvez chova hoje, talvez chova amanhã, a probabilidade de chuva é tantos por cento, os milímetros são tantos por cento, mas não tem estrutura humana para dizer assim, não queremos chuva, vamos apertar esse botão e travar o céu. Isso é impossível. Quando Deus decide que é a sua hora, meu querido, é a sua hora. Aleluia. Então, eu estou como um moço do tempo nessa noite para você, amém, irmãos? Eu vim te dizer que tem ventos do céu soprando sobre Arujá. E Deus tem de fato, irmãos, um negócio diferente com vocês, amém? Rapaz, eu ainda estou tentando entender, porque eu cheguei aqui tem pouco tempo. Mas, irmãos, tem algo muito peculiar acontecendo com vocês, nessa igreja, esse projeto. Eu, de fato, conheço pouco ainda a história de vocês. O que eu sei, eu vi pela internet. Há uns meses atrás, eu vi um monte de terra aqui, um monte de caminhão, um monte de obra, um monte de coisa. Só que eu não vejo tantas coisas assim, não consigo acompanhar tudo. E aí eu cheguei para dar aula aqui, eu fiquei, meu Deus do céu, que lugar grande. Mas sabe, queridos, que de fato tem uma sinalização de... Eita, meu Deus,
de Deus no meu coração sobre milagres que vão começar a pipocar no meio de vocês. E Deus falou comigo que era tempo de milagres espontâneos, irmãos. Repete isso comigo, milagres espontâneos. Sabe que existem coisas que eu e você podemos provocar em oração, existem coisas que eu e você podemos provocar gerando uma demanda que o céu vai responder, mas existem coisas que o próprio Deus tem preparado e Ele vai fazer por iniciativa própria. Eu e você só seremos testemunhas. Aleluia! Então, tem coisas, querido, aguardando você de alguma maneira, tem coisas me aguardando de alguma maneira, e eu não faço a menor ideia de quando isso vai acontecer, mas eu tenho aquela impressão de que vai ser de repente, mas não por acaso. Vai ser de repente, irmãos, mas não vai ser aquela coisa, nossa, por que isso aconteceu comigo? Não, há um propósito na ação de Deus em promover a nossa vida. Você sabe que Deus promovendo você, o reino cresce, o reino avança, o reino se desenvolve através de você, querido. Então tem uma promoção de Deus para afetar áreas da nossa vida nessa noite, que talvez estavam paralisadas, talvez estavam estagnadas, mas eu creio, como eu disse para os alunos do Rema, que existe uma unção que nos coloca em movimento. Então, se havia na sua vida, algum aspecto da sua vida estava de alguma maneira paralisado, eu creio que a unção hoje, irmãos, como um óleo, vai vir sobre a sua vida, de maneira a mover você desse lugar. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, no versículo 36. Aleluia, aleluia, aleluia. Lucas 1, 36 diz assim, ó. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Meu Deus, irmãos. Sabe que tem coisas que a gente chama de milagre, e isso de fato é um milagre, irmãos, mas é um milagre para a gente. Você concorda comigo? Eu vou te explicar o porquê. O meu pastor conta uma história para ilustrar o que é milagre, que eu gosto também de contar. Ele diz que tinha um sapinho no meio da estrada, e por alguma razão, uma pedra muito grande caiu nas costas daquele sapo. Então o sapinho não conseguia pular mais, ficou ali preso, paralisado com aquela rocha em cima dele. Um homem passando na pista, olhou, viu aquele bichinho e pensou, meu Deus, pobre do sapo, está aí preso. O homem chegou perto e chutou a pedra para longe do sapo. Quando a pedra sumiu das costas do sapinho, o sapinho voltou a pular e começou a gritar, milagre, milagre, milagre. Por que eu estou te contando essa história, queridos? Porque aquele peso que era gigantesco para aquele animal remover de si mesmo, para aquele homem com uma força minúscula ele tirou de cima. E eu creio, irmãos, que há em Deus uma disposição de afetar a nossa vida em áreas e em processos que para mim e para você estão de alguma maneira nos paralisando, são pesados demais para nós, mas são leves demais para quem nos comprou. O seu Deus é altamente capaz de realizar todas as promessas que Ele disse para você, meu irmão. Então, o que você está lendo aqui em Lucas, são palavras de um anjo conversando com Maria. E ele diz, Maria, a sua prima que diziam que era estéril, já tem 6 meses que ela está gerando. Ou seja, já tem 6 meses que o impossível perdeu. Já tem 6 meses que o sobrenatural suprimiu o natural. Já tem 6 meses que o relatório sobre ela não é mais o mesmo. Conheciam ela como Isabel a estéril, aquela que nunca gerou, mas agora ela é a mãe de João Batista. Agora ela tem um ventre que foi escolhido por Deus para gerar um profeta e não um profeta comum. Já tem 6 meses que Deus está fazendo coisas. E se você talvez não tenha percebido ainda, se ligue nessa noite, amém, querido? Que Deus não está atrasado no cronograma celestial, amém, gente? Deus não está preso no nosso cronos, minha gente. Há um kairós sobrenatural, há um tempo de Deus propício para intervenções nessa terra. E Deus levantou vocês como um farol, minha gente. Aleluia, não à toa, esse é o símbolo do nosso ministério, gente. Se levanta um farol em Arujá, querido. Tem se levantado e eu declaro que vai brilhar ainda mais a luz de vocês diante dos homens, diante das autoridades da cidade,
diante dos poderosos dessa terra, querido, mas deixa eu te falar, a autoridade de verdade quem tem é a igreja, amém? Aleluia, repete comigo, 6 meses. Querido, já tinha 6 meses que um milagre tinha acontecido na família de Maria e ela não sabia. E o anjo veio agora para anunciar o milagre dela. Ei, Maria, agora é a sua vez de experimentar o sobrenatural. Agora a proposta de Deus de romper com a tua limitação chegou até você. Alcançou Isabel tem 6 meses, mas agora é a sua vez. Diga comigo, é a minha vez. Amém, irmão. Você acreditou no que você falou agora? Você crê que tem milagres espontâneos para acontecer na tua vida? Coisas não programadas, não esperadas, querido. Surpresas divinas estão vindo ao nosso encontro, irmãos. Surpresas divinas, minha gente. Sabe, eu me lembro que mais novo, e até hoje, eu gosto muito de aniversário surpresa, amém, gente? Quem além de mim gosta de festa surpresa aqui? Me dá um tchauzinho. Irmãos, aniversário surpresa é uma coisa muito de Deus, gente. Porque você não faz a menor ideia, quando a surpresa é bem feita, obviamente, você não faz a menor ideia que está todo mundo trabalhando para promover um momento feliz para você. E o povo às vezes se dedica tanto na surpresa que até esquece de dar parabéns. Aí você fica assim estranho, ninguém falou comigo hoje, ninguém me ligou, ninguém mandou parabéns. A gente pode até achar que as pessoas de alguma maneira não estão considerando a importância daquele dia, mas é porque as pessoas estão tão comprometidas em preparar a festa que elas nem se tocaram de dar uma disfarçada te dando parabéns. E você pensa assim, nossa, eu já tive aniversário, mas esse aqui vai ser ruim. O povo, nem minha família lembrou de mim, ninguém me considerou, ninguém mandou uma mensagem. E enquanto você acha que não tem nada acontecendo, está todo mundo trabalhando para promover a sua vida. Só que isso está acontecendo em um lugar distante dos teus olhos. Então, o que eu quero que você compreenda dessa noite? É que a falta de evidência não prova de que Deus não está agindo. A falta de sinais não prova que Deus não está fazendo nada. Pelo contrário, se você não está vendo nada acontecer diante de você, deixa eu te falar, é porque vai ser de surpresa. Tem áreas da minha vida, querido, que eu estava questionando o Senhor. Eu falei, pai, eu não estou vendo nenhum movimento nisso aqui. Não estou vendo nenhum sinal, não estou vendo nenhum ruído de chuva. Falei, Senhor, como é que vai acontecer? Até que eu entendi, irmãos, que aquilo que não está diante dos meus olhos é porque o meu pai está trabalhando. Porque a Bíblia diz que ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, querido. Então, se você tem esperado em Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Aleluia! Algumas coisas vão acontecer e elas vão acontecer de uma vez só. Ah, rapaz, está demorando, está demorando, está demorando, está demorando. É porque quando vem, querido, vem numa pancada só. Porque Deus não se atrasa, gente. Ele não perde o controle do tempo e da estação. Ele faz as coisas florescerem no tempo correto. E o tempo correto, querido, para mim e para você se chama hoje, amém? Tem um tempo correto que na nossa vida prosperou, e eu creio em Deus que eu e você veremos diante dos nossos olhos o natural se dobrar, minha gente. Ah, Ronald, como que vai acontecer? Irmão, eu estou pouco preocupado como. O que eu não vou deixar é a circunstância roubar a minha convicção e a minha fé. O que eu não vou deixar é a ausência de evidência me colocar para baixo, me entristecer, me desanimar, me colocar para marchar em uma lentidão. Não, querido, eu e você vamos correr com velocidade, com expectativa, com alegria. Ronald, mas eu não estou vendo nada. Fica tranquilo, vai ser surpresa. Ai, meu Deus do céu, tem surpresa para a tua vida, meu filho. Irmãos, e eu estava passando, eu comentei isso até recentemente, eu preguei na minha igreja. Eu não sei como é que foi aqui em Arujá, mas julho, no Rio de Janeiro, foi um mês muito estranho, gente. Pensa no mês que eu passei pressão. Eu falei, misericórdia, o que está acontecendo? Parece que o diabo abriu uma porta do lado da minha casa. A pressão, irmão, pressão, pressão, pressão. Aí eu falei, gente, mas estava tudo bem. Janeiro bem, fevereiro bem, março bem. Abril depois? Estou tentando lembrar, maio. Junho, quando chegou em julho, irmão, misericórdia. Falei, gente, o que aconteceu? Que pressão é essa?
E tentando entender com o Senhor o que estava acontecendo, Deus começou a falar algumas coisas no meu coração. E deixa eu te falar uma frase que o Senhor me disse, irmãos. Toda pressão gera uma nova unção. Todo momento onde você é prensado, querido, tem um óleo novo do Senhor para te levar para um novo nível. Porque Deus não desperdiça nenhuma oportunidade, irmãos. E até os cenários que o diabo levanta, achando que vai tirar vantagem, Deus se apresenta e diz, quem está no controle sou eu. Isso daqui não é para a morte, é para a glória de Deus. Lázaro não permaneceu naquela tumba, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem o controle de tudo, irmãos. Das nossas vidas, ok? Ele está governando sobre mim e sobre você. E apesar desses cenários que querem roubar o nosso ânimo, eu quero te dizer, fica firme no Senhor, irmãos. O diabo não é digno de receber um choro teu. O diabo não é digno de ter o teu semblante caído por conta de algo que ele fez. Agora, Jesus é digno da tua alegria em meio às tempestades. Jesus é digno da tua dança no meio da dificuldade. Jesus é digno de uma resposta de fé, mesmo quando tudo parece que não está cooperando. Deixa eu te falar, pode não estar cooperando diante dos teus olhos, mas a minha Bíblia diz e a sua Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, queridos. Deus não perde nunca, meu irmão. Você tem noção disso, que o teu Deus não conhece o sabor da derrota? Ele nunca perdeu, gente. Ele nunca foi envergonhado. Ele é chamado Senhor dos Exércitos, Jeová forte e poderoso na batalha. Aleluia. Quando Golias aparece lá para afrontar o povo, irmãos, Davi se levanta e diz, quem é esse sem aliança? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. Ah, querido, o teu Deus está vivo. Não, você não adora um conto, uma fábula. Jesus não foi, irmãos, mais um profeta. Ele não fundou uma religião, não, irmãos. A tumba está vazia. Ele ressuscitou. Não acharam o corpo dele porque sequestraram, querido. Ele está no céu, assentado, à destra da majestade. Aleluia. Tem um homem no céu, do lado de Deus, irmãos, com as mãos furadas, com os pés furados. Aleluia. Por mim e por você, querido. Por mim e por você. Para manter em mim e em você uma expectativa correta. Uma fé sempre crescente. Amém, irmãos? Aleluia. Ai, meu Deus do céu. Eu estou feliz por você. Amém, querido? Pode, mas por você. Por mim também. Amém, irmão? Mas eu estou pregando para você. E eu fico animado, como se eu conseguisse perceber o sentimento de Deus a respeito da tua vida. A respeito dessa igreja, irmão. Do que vocês estão construindo aqui. Isso é muito sério e eu valorizo a dedicação desse casal pastoral, dessa liderança, irmãos. Em, de fato, construir um lugar onde o Senhor seja honrado da maneira que Ele deve, da maneira que Ele merece. Isso inclui, irmãos, construir um povo, não só um prédio. Você entende o que eu estou falando? Que enquanto tem obra rolando por fora, também tem obra rolando por dentro. Porque Deus está preparando vocês, amém, irmãos? Para quando que o crescimento exterior, ele de alguma maneira consiga acompanhar por dentro também como vocês estão crescendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Milagres espontâneos, irmãos, estão para se manifestar, amém? E aí eu estava em julho na pressão, eu lembrei. Eu estava em julho na pressão e eu falei, Jesus, que julho terrível. E o Senhor falou comigo, Ronald, esse segundo semestre do ano será um semestre de grandes mudanças. Será um semestre de mudanças radicais. Aí eu falei, amém, Jesus, eu me agarro nessa palavra. E aí entrou agosto. E aí o dia 1º de agosto aparecia julho. Falei, Jesus, cadê o vento? O vento do norte, do sul, do leste, do oeste? Cadê a mudança, Senhor? Aí no dia 2 de agosto ainda aparecia julho. 3 de agosto ainda aparecia julho. Eu falei, não é possível. Que julho teimoso é esse, gente? Julho querendo dominar o meu agosto, irmãos. E aquela pressão correndo atrás de mim. E aí, teve um dia que eu fui escalado para ministrar na minha igreja. E o Senhor falou comigo, Ronald, algumas coisas só vão ficar tocando a sua vida enquanto você permitir.
Está na hora de você se revoltar com algumas coisas. Aí, irmão, eu falei, como é que é? Quer dizer que eu posso lidar com isso aqui? Porque às vezes a gente fica numa posição, irmãos, aonde as coisas vêm para cima da gente e a gente acua. Aí eu vou ficar aqui até essa tempestade passar. Se levanta, crente. Dá uma palavra de comando. Como Jesus disse aos discípulos no barco, ei, por que vocês são tímidos? Eu não falei que a gente ia atravessar para outra margem? Vento, se acalma. Mar, se aquieta. E aí, querido, eu entendi que tem momentos que eu e você precisamos nos levantar e botar a pressão para correr, querido. Aleluia. Então, se você veio para cá nessa noite e tem algum tipo de pressão rondando você, querido, é você que vai rondar ela agora, amém, irmãos? É você que vai assustar o cão, amém? Aleluia, querido. Ronald, como assim? Isso aí não está na Bíblia? Está sim, eu te provo. Quando Jesus encontra um endemoniado, eles dizem assim, ó Jesus, vieste nos atormentar. Ué, irmão, eu achava que era o diabo que atormentava as pessoas. Eu achava que era o diabo que colocava medo nas pessoas. Mas quando Jesus chega, as trevas estremecem. Quando Jesus chega, o diabo diz, não, você já veio me perturbar. Vieste me atormentar antes da hora. Ele sabe o destino dele, querido. Mas Jesus está em você, querido. A luz está em você, o poder está em você, a graça está em você, a unção está em você, para despedaçar julgos, para quebrar grilhões, irmãos, para destrancar as portas, os ferrolhos endurecidos serão abertos nesses dias, irmãos. E deixa eu te falar o que eu falei quando eu preguei na minha igreja, irmãos. Agora eu saí de um lugar. É que eu estou lembrando das coisas, amém, irmão? Liga não que eu prego assim mesmo, tá? Estou feliz. Com Jesus, amém, irmãos? É porque eu estava lá em julho, lembra que o julho estava terrível? Aí eu saí de um julho terrível, entrei no agosto mais ou menos, no começo, e o Senhor falou comigo, se posiciona. Eu falei, então tá. Então agora, já que julho foi assim, agosto vai ser sobrenatural. Aí, irmãos, eu agora, Ronald, agosto ainda está como julho, não está mais não, irmão. Agosto está maravilhoso. Porque Jesus é bom em todo o tempo, irmãos. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. No lugar de toda pressão, tem uma dupla honra de Deus para brotar em você. E esse mês vai ser marcado por milagres espontâneos na sua vida. Eu decidi me levantar, irmãos, e não aceitar mais os pesos que o diabo estava tentando colocar nos meus ombros. Agora, diabo, eu não vou mais declarar a pressão. Agora eu vou declarar: milagres estão a caminho, rompimentos estão para acontecer, curas irão brotar, irmãos, aleluia. Aleluia, irmãos. Não. O que Deus tem para mim e para você, irmãos, não vai ser retido. Não vai ficar preso, travado, irmãos. Eu tinha várias coisas na minha vida que não saíam há anos. Eu falei, agora vai sair tudo em agosto. Aleluia, irmãos. Coisas que eu estava crendo há um tempão. E eu falei, meu Deus, Senhor, parece que tem algo travando isso. Mas, irmãos, é de propósito, querido. É só porque o diabo fez graça em julho. Em agosto, a mão do Senhor estará posicionada de uma maneira forte e intensa sobre a nossa vida. Aleluia. Aí você crê se você quiser, amém, irmãos? A Bíblia diz que se a gente crê no Senhor, nosso Deus, a gente vai ficar seguro. E se a gente crê nos profetas, a gente prospera, amém? E eu gosto de uma frase que Mark Henriques fala, irmãos. Ele diz, o poder de uma palavra profética não está na boca que fala, está no ouvido que recebe, irmãos. Então você não precisa me considerar muita coisa não, mas se você considerar o que eu estou falando, crer, irmãos, vai acontecer para você. Agosto vai ser sobrenatural, vai ser o melhor agosto da sua vida, meu irmão. Não importa se você ainda está vivendo um agosto estranho, essa noite é a noite da mudança. Essa noite é a noite da virada de chave, irmãos. Aleluia. É uma postura de fé no coração, queridos, e tudo muda, aleluia. Ronald, eu voltei para casa, o cenário está igual. Não importa se o cenário está igual, você está diferente. Você não é mais o mesmo. Aleluia. O cenário de ontem vai encontrar um novo você a partir de hoje, querido.
cheio de graça, de unção e de capacidade, de coragem no Espírito, irmãos. Ousado, me falaram que tinha um povo da fé aqui em Arujá, amém, irmãos? Os da fé não estão retrocedendo, os da fé não estão desanimando, os da fé não estão perdendo a esperança. Pelo contrário, irmãos, os da fé estão com a boca escancarada, rindo em todo o tempo, porque a nossa força não vem de homens, a nossa força não está no que a gente possui, nós confiamos no Senhor, aleluia. Uns confiam em carros, outros em cavalos, irmãos. Não somos esses, eu e você. Sua fonte não seca. Sua fonte não seca, irmão. Sua fonte não seca. Aleluia. O apóstolo Paulo é claro quando ele diz que Deus é poderoso para fazer eu e você abundarmos em toda graça, a fim de que a gente tenha sempre em tudo ampla suficiência. Mas eu gosto, irmão, da parte que ele diz tendo sempre. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Porque tendo sempre, é tendo sempre. É tendo sempre em janeiro, tendo sempre em fevereiro, tendo sempre em março, tendo sempre em junho, tendo sempre em julho, tendo sempre em agosto, em outubro, aleluia. Tendo sempre em setembro, eu vou falar todos, amém, irmão? Só para você não achar que eu deixei um de fora, tendo sempre em novembro, tendo sempre em dezembro, querido. Deus já viu 2027 começar, querido. Deus não está preocupado com o início do ano, não. É IPVA, é colégio de criança, é isso, é aquilo, é. A sua fonte não seca. De onde você recebe não tem falta, querido. Aleluia, aleluia. Irmão, ser cristão não é uma religião, não. Você entrou, foi no reino de Deus, querido. E a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça. Ai, meu Deus do céu, você pode se alegrar, irmãos? Eu vou te dar 30 segundos para manifestar uma alegria aqui nessa noite. Vamos lá, irmãos. 30 segundos de alegria intensa, irmãos. Milagres espontâneos estão para se manifestar. Aleluia. Aleluia, irmão. Aleluia. Ai, meu Deus. Irmão, o diabo vai arrastar o chifre no chão de raiva. Mas eu e você vamos permanecer em alegria. Eu e você não seremos encontrados desanimados, irmãos. Não. Tem algo do Senhor, irmãos, chegando para a nossa vida nesse tempo. Uma porção maior de graça, de força. Uma porção maior da unção de Deus, irmãos. Para trazer leveza para a sua vida, amém? Eu declaro que no lugar da pressão, irmãos, vai vir uma dupla honra de Deus. Você vai desfrutar de leveza até o final desse ano, irmãos. Todo o trabalho pesado, todo o trabalho que gerava cansaço e fadiga extrema, o Senhor vai devolver, irmãos, em uma medida de renovo dentro de você. Eu creio no Deus que fortalece o fraco, amém? Levanta o abatido, restaura o aflito, liberta o oprimido, querido. Ah, esse é que é Deus, querido. Esse é que é Deus, querido. Ele não é como os ídolos, como os deuses pagãos. Como o profeta Elias diz: ei, acorda aí, ó, vai que ele está dormindo. Ei, acorda aí, vai que ele está de férias. Não, irmãos, os céus não entram de férias. Deus está velando a palavra que Ele liberou sobre essa igreja, velando as palavras que Ele liberou sobre a sua vida, querido, acompanhando de perto. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, quando uma mulher está gestando e de repente ela perde a criança, o médico chega para dar aquela notícia triste e fala: você acabou de sofrer um aborto espontâneo. Só que, queridos, Deus falou comigo essa tarde: avisa a eles que vai ser o tempo de milagres espontâneos, irmãos. Não, querido, a gente não vai perder coisas assim, mas não, ó. Coisas vão chegar sim. É Deus mudando os cenários, queridos. Amém, irmãos? O menino do tempo está até suando. Ai, meu Deus do céu, querido. Estou muito animado por vocês, irmãos. Que coisa boa estar com vocês nessa noite, amém, gente? Eu sei que os céus estão, de alguma maneira, celebrando junto comigo e com você, querido. É aquela sensação da vitória mesmo, irmão. Quando você vê alguém que está chegando perto da linha de chegada, ele levanta as mãos antes. Você já reparou? Os corredores, eles levantam as mãos antes, porque a celebração, irmãos, ela não espera atravessar a faixa.
Ele vê a vitória de perto e já comemora. É o que eu e você fazemos, irmãos. Nós somos da fé. A vitória está vindo, amém? E porque está vindo, a gente já comemora. Porque está vindo, a gente já consegue dançar, amém, irmãos? Porque está vindo, a gente já é capaz de olhar e dizer assim: Deus está para mudar as estações nas nossas vidas, querido. Aleluia. Muitos anos atrás, eu estava lá na minha igreja no Rio de Janeiro e vi um pregador e pregou e foi top, irmão. E ele falou: é uma nova fase, é uma nova estação. E eu falei: meu Deus, está falando comigo. É para mim, Jesus. E pulei as cadeiras, saí correndo, rodei, tentaram me segurar. Só que, irmão, tem dia que é o seu dia, amém? Tem dia que não dá para te segurar, não, irmão. Com todo respeito ao diaconato, ao pessoal que toma conta do culto. Mas tem dia que é o seu dia, amém, querido? Eu estava debaixo de uma pressão. Rapaz, aquele dia estava ruim, irmão. Pensa numa pressão de 10 toneladas no meu cangote. E eu cheguei naquele culto e eu pensei assim: ou eu vou romper, ou eu vou morrer, ou um ou outro. E quando o pregador liberou uma palavra, eu falei: é agora, irmão. Eu pulei as cadeiras, estava leve, ô Jesus. Ah, Senhor, pera. É porque não dava para eu sair pelo corredor, aí eu saltei como uma corça, aleluia. Ai, meu Deus do céu, irmão. Pulei as cadeiras, aí saí correndo, aí corri para esse lado da igreja. Só que eu não fiquei satisfeito. Eu falei: não, eu tenho que romper mais. Aí eu voltei correndo. Aí quando eu voltei correndo, eu falei: não, tem mais ainda, não tá bom não. Agora eu vou dançar. Aí eu comecei, irmãos, bem nesse canto aqui, da minha igreja, no caso, comecei a dançar e eu comecei a rodar. Eu estava com o bolso cheio de moeda. As moedas começaram a voar no aquário da bateria. Era eu rodando e barulho de moeda. Tim, 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 tim. E nisso, irmão, já vieram 2 da contenção para me segurar. Eu desse tamanho, e aí os caras já veio querendo fazer um cerco. Cerca para lá, e eu rodava, cerca para cá. E o louvor tocando, e o pregador liberando, e eu rodando. Irmão, eu falei: é hoje. Aí os caras vieram cercando e vieram me... Sabe? Você sabe como é, né? Para me fechar, irmão. Só que, irmão, era o meu dia, amém? E quando é o teu dia, irmão, não tem que fazer não, irmão. Os caras, quando eles chegaram perto, que eles me abraçaram. Eu abracei os 2 e gritei. Quando eu gritei, caiu os 3. Aí veio mais 2 para segurar os 3. Irmão, tem dia que você tem que decidir jogar a pressão para o alto, querido. Tem dia que você tem que decidir dar uma resposta de fé, mesmo com a carne confusa, mesmo com a alma sem entender nada, mas a gente vai dizer quem é que manda. Quem manda aqui é um espírito recriado segundo Deus, que crê em uma palavra, que confia em um Deus que é invisível, mas é mais real do que esse chão que você está pisando. Aleluia, irmãos. Senão, irmãos, isso aqui vira um clube, isso não é um clube. Isso aqui é o lugar, irmãos, onde os santos se reúnem. E o Salmo de número 46 diz que há um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo, querido. Tem uma morada do seu lado aí, amém, irmão? Tem um rio que alegra você, irmão. Tem um rio que me molda, que me move, que me motiva. Aí, irmão, me seguraram lá e ficou lá todo mundo caído na glória. Aí depois, irmãos, passou uns tempos, eu já estava melhor, louvado seja o nome do Senhor. E aí veio outro pregador, e aí o pregador começou a pregar e falou um monte de coisa parecida com aquele lá. É um novo tempo, é uma nova estação. Aí eu falei: de novo? Tem nem 2 meses, já mudou a estação. Eu falei: vou fazer nada não hoje. Toda hora muda a fase, toda hora muda a estação. Que negócio é esse? Aí eu fiquei lá, irmão, julgando a palavra, sabe? Falei: esses caras estão ensaiando essas mensagens. Isso aí é coisa de pregador que vai em um monte de igreja e prega a mesma coisa em todas as igrejas. E tinha os pregadores que eu acompanhava. Aí eu ia atrás, era a mesma mensagem. Tadinho do cara, né, irmão? Como é que ele ia saber que eu ia estar lá em todas? Eu já ouvi isso aí 12 vezes. E nesse culto, irmãos, o irmão liberou um monte de palavras de mudança de vida. E eu falei: não, toda hora muda essas coisas. E o Senhor falou comigo: Ronald, não importa quantas vezes você ouça, se você crer, vai funcionar para você. Vai funcionar, meu irmão.
Então, eu estou pregando hoje é quinta. E se domingo alguém mudar a estação de novo, querido, cai dentro. Não, irmão. Cai dentro, irmão. A palavra é para quem crê, querido. Deus tem condição de mudar, querido. Quantas vezes eu e você acreditarmos, Ele vai fazer, querido. Aleluia. Eu me lembro de um professor do Rema que contou que ele estava dando aula de manifestações do Espírito. E o Espírito Santo falou com ele: eu quero liberar promoções nessa sala. Aí ele foi e falou: irmãos, Deus quer liberar promoção no trabalho de pessoas. Vai receber, não é mesmo? É um exemplo, mas não é porque é um exemplo que não pode ser profético. Aí ele foi e liberou: irmãos, promoção chegando. Aí o povo pulou e uma irmã gritou: eu recebo. Passou 2 dias de aula, ela voltou e disse: professor, fui promovida no trabalho e ganhei aumento. Ele: caramba, glória a Deus, irmão. Então, as palavras que foi para a irmã. Amém. A aula começou. No meio da aula, de novo, aquela inclinação, promoção de novo. Aí ele ficou: ué, de novo promoção? Mas eu vou obedecer. Gente, tem promoção de novo hoje. A mesma irmã, eu recebo de novo. Ele olhou e pensou assim: ai, também já é demais, né, irmã? Você foi promovida semana passada. Você vai ser promovida de novo, de uma semana para outra? Irmão, na outra aula, quem chega? Professor, outro aumento. Pulei mais 2 cargos na empresa. Fui promovida de novo. Querido, é para quem crê. É para quem crê, querido. Deus está para fazer coisas novas. Deus está para romper limites. Aleluia. Aleluia, irmão. E eu acho que se ele liberasse a terceira, irmão, ela pegava de novo. Porque o bom da fé é isso, querido, que quando você experimenta vencer e romper pela fé, você aprende como funciona, querido. Porque não é só crer, querido, é crer e receber. É entender que Deus pode, mas é aceitar que Deus quer fazer na sua vida, irmão. Não é como aquele leproso que diz: Senhor, se quiser me cura. Jesus diz: eu quero, moço. Como assim, se eu quiser? Jesus, se quiser me prospera, Ele quer, querido. Jesus, se quiser me restaura, Ele quer. Então tem um aspecto de crer, querido, mas nessa noite é uma noite de você receber. É uma noite de você botar na mão, botar no braço e levar para casa. Aleluia! Milagres espontâneos vão seguir você, irmãos. Esse agosto só perde para o de 2027. Vai ser um mês sobrenatural, irmãos. Dá tempo de Deus fazer muita coisa até o dia 31, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. E, irmãos, eu estou tão animado porque agosto vai chegar tudo que eu estava querendo. Irmão, tem uma situação que estava 4 anos declarando. Falei: rapaz, meu Deus do céu, até agora nada, mas agora chegou, querido. Onde, mas como é que você sabe que chegou? Te ligaram dizendo que deu certo? Não, irmãos, eu sei por dentro. Eu tenho uma convicção, amém, irmãos? Não vai ser diferente do que eu creio, querido. Como vai acontecer, eu não estou preocupado. Eu sei que eu sirvo um Deus que é especialista em pegar cenários improváveis e manifestar a glória dEle. Toda a improbabilidade na nossa vida é o ambiente adequado para os milagres de Deus florescerem. Aleluia, aleluia. É tempo de milagres, irmãos. Uma intervenção de Deus no curso natural. Normalmente agosto é assim. Esse não vai ser, querido. Normalmente as coisas são assim. Dessa vez vai ser diferente. Normalmente nessa época do ano eu já estou passando por tais e tais situações. Dessa vez vai ser oposta. Por quê, irmãos? Porque a gente está debaixo de uma palavra. Aprove ao Senhor, querido, fazer na minha vida e na sua vida coisas que a gente não estava esperando. Por quê? Porque Ele é bom, gente. Você já leu Hebreus 11, que diz assim, versículo 6? Ó, deu branco agora de Hebreus 11, 6. Vai dar fé, aleluia. Isso que eu dizendo fé no rema. Como é que estou bem de mente? Mas eu sei o que está dizendo lá, irmãos. Mas fala que você precisa, importa que a gente creia que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, na versão Ronald de Almeida diz: você tem que crer que Deus é real e que Ele gosta de dar presente. Está lá, irmão, na Bíblia. Ora, a fé é a certeza. Aí, quando chega nesse versículo, fala: você tem que crer que Deus é real. E também que Ele é galardoador, querido. É da natureza dEle o dar. É da natureza dEle liberar, irmãos.
Deus não tem amor, Ele é amor, e o amor é expansivo. O amor é doador, irmãos. O amor ofertou Cristo. O amor entregou o melhor, querido. Como o apóstolo Paulo vai falar no livro de Romanos, que Deus não poupou o seu único filho, mas por amor o entregou. Irmãos, como Ele não nos dará, juntamente com Cristo, todas as coisas? Vamos ver, para pensar comigo. Se Deus te deu Jesus, o que é uma geladeira? Se Deus te deu Jesus, o que é um financiamento, irmão? O que é uma parcela de um carro, de uma casa, de um terreno? O que é uma parcela de faculdade? Vamos lá, gente, o que é? Ah, Senhor, meu sonho é ter uma casa. Deus tem casas, querido. E se você não terminar o ano mais no aluguel? Aleluia, irmão. Eu já ganhei uma casa, né, irmãos? Eu já ganhei uma casa. Eu sei como a sensação é, e é boa demais. Ai, meu Deus do céu. Louvor pode ir subindo aqui? Aleluia. Irmãos, é bom demais ganhar uma casa. Ganhar uma casa, irmão, só deve ser... Ó, a única sensação melhor do que ganhar uma casa deve ser dar uma casa. Aí agora eu estou crendo para essa, meus irmãos. Mas ganhar é bom, irmão. Ganhar é bom, querido. Meu Deus do céu. Eu morava numa casa muito engraçada. Conhece essa? Eu morava numa casa muito engraçada, irmão. Já tem alguns anos isso, mas eu tinha uma projeção natural. E a minha projeção natural era... Eu entrei na faculdade naquele tempo. Eu pensei, eu vou me formar, eu vou trabalhar. Eu vou conseguir um bom emprego. E com o dinheiro desse emprego, a primeira coisa que eu vou fazer nessa casa é levantar a caixa d'água. Porque na casa que eu morava, a caixa d'água ficava no chão, porque não tinha laje. Então, para lavar roupa era do lado de fora. Para lavar a mão era do lado de fora. E a minha ideia, irmãos, era... Primeira coisa, subir a caixa. Depois a gente ia mexer na casa. Mas teve uma chuva lá no Rio naquela época. E aquela casa que já não era bacana, entrou água. O que não estava bom, piorou, irmãos. Aí eu falei, Jesus. Se eu não me engano, eu estava no primeiro ou no segundo ano do remo. E nesse mesmo período, a pessoa para quem minha mãe trabalhava, ímpio até o momento, disse assim, Gorete, sonhei com a sua casa. Você não mora numa casa pequena, numa rua de barro, no fundo de um terreno? Minha mãe disse, eu moro. Eu disse, mas como é que está lá? Minha mãe falou, está ruim. Está cheio de água. Ele falou, eu vou ajudar você. Eu vou aterrar o terreno para você. Irmão, já era um milagre sobrenatural na ocasião. Já era muito de Deus, irmãos. Ele aterrar o terreno. Nunca mais a gente ia ter a casa alagada novamente. Só que quando ele foi lá para ver a casa, quando ele entrou na rua, ele disse, meu Deus, eu vi isso no meu sonho. Irmãos, ímpio, tá? Eu vi isso no meu sonho. E ele levou uma arquiteta junto com ele. E quando aquela arquiteta viu a casa, ela disse, meu Deus. Nossa, vocês moram aqui? Mas o que eu falei, a senhora está com a gente ou está? Está por nós ou contra nós? Aí ele falou assim, então, fulana, diante dessa casa aí, o que você acha que dá para a gente fazer para aterrar, mexer aqui na estrutura do terreno, para não entrar mais água? E ela falou assim, não, essa casa aí eu não mexo não. Para aterrar isso aí não presta não, essa casa é muito feia. E eu, como aí, dona? Ela falou, não, essa casa aí é muito feia, bota essa casa embaixo. Dá uma casa nova para eles. Arquiteto, irmão, nunca me viu na vida. Falou, não, derruba essa casa, faz outra. Aí ele falou, a senhora acha que é barato fazer uma casa? E eu e minha mãe aqui só. E os dois discutindo, a arquiteta não, que essa casa aí eu não reformo, essa casa aí eu não aterro. Ele, rapaz, mas a gente veio aqui para aterrar essa casa, a gente não veio aqui para dar uma casa nova.
Aí ela, não, para de ser muquirana, rapaz, para de ser mão de vaca, você tem dinheiro. E tá eu, vai moça, vai moça. Deus está contigo, minha irmã. Ai, meu Deus do céu. Ele virou para ela e falou assim, então faz o seguinte, eu duvido você fazer a planta, desenhar a casa inteira e não me cobrar. Ela falou, eu faço agora. Meu Deus, irmão. Irmãos, ela sentou num banquinho de tronco de madeira que a gente tinha no quintal e desenhou a casa que eu moro hoje, queridos. 6 meses, aquela casa ficou pronta. Aí o meu trabalho era ir todo dia tirar foto da obra, eu ficava lá. Aí mandava para ele, a obra está andando. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu orei para ter um emprego, para subir uma caixa d'água, querido. Eu não estava crendo, entendo o que eu estou falando. Eu não estava crendo para uma casa nova, mas eu creio em um Deus de milagres espontâneos. Deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que você não está crendo objetivamente para ter, mas porque você crê no Deus de Efésios 3:20, até coisas que você não espera vão se manifestar nesse tempo. Aleluia, aleluia. Você pode se levantar, irmãos, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além, Ronald, mas eu já vi coisas grandes, além, eu já vi milagres, além, eu já vi o sobrenatural, além, querido. Arujá vai experimentar de um novo vinho novo, irmãos. Aleluia, aleluia, vamos louvar, irmãos. Está pronto, já é meu e já é nosso. Deus falou e será grande. Eu recebo e tomo posse, e está feito e está pronto, e já é meu e já é nosso. E Deus falou e será grande. Eu recebo e tomo posse. Está feito, está pronto, e já é meu e já é nosso. Deus falou, será grande. Eu recebo, tomo posse. Está feito, está pronto, e já é meu e já é nosso. Deus falou, será grande. Já se ouve, e já se ouve em todo lugar o que Deus tem feito por nós. Os milagres e as grandes maravilhas. Uma glória maior, graça maior, um nível maior de unção. Mas o que Deus ainda vai fazer será extraordinário. Extraordinário. Já se ouve em todo lugar o que Deus tem feito por nós. Os milagres e as grandes maravilhas. Uma glória maior, graça maior, um nível maior de unção. Mas o que Deus ainda vai fazer será extraordinário. 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 Está feito. Está feito. Está pronto. Já é meu e já é nosso. Deus falou, será grande. Eu recebo, tomo posse. Está feito, está pronto, e já é meu, e já é nosso. Deus falou, será grande. Eu recebo, só bateria. Está feito, está pronto, e já é meu.
espaço da tua tenda. Alarga o espaço da tua tenda. Alarga o espaço da tua habitação, porque Deus não esgotou o estoque dele de milagre em 2026, querido. Eu sei que você já viu muita coisa incrível acontecendo nesse lugar, mas eu quero que você seja um profeta para você mesmo nessa noite. Diga para você: ei, os meus olhos ainda não viram o que Deus é capaz de fazer nesse lugar. Aleluia! Ah, meu irmão, não o impeças, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, por todos os lados, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, sim, sim. Sim, irmãos, os da fé estão alegres. Ai, meu Deus, obrigado, irmão. É, sim, 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 sim. Vai ser mais rápido do que você imagina, querido. Tem coisa que não passa de agosto. Não vai passar de agosto, irmãos. É esse mês, querido. É esse mês, querido. Você tem um testemunho prontinho para nascer, amém? Você tem um testemunho prontinho para nascer, querido. Eu percebo que já estamos nas contrações, amém? Em breve a gente vai dar luz a alguns milagres. Em breve nós vamos dar luz a novos testemunhos. Em breve nós teremos algo novo para contar. E quando perguntarem o que aconteceu, a mão do Senhor veio sobre nós. E a sua glória resplandeceu em Arujá mais uma vez. Aleluia! Ai, meu Deus do céu, Deus é maravilhoso, amém, irmãos?